Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui no YouTube e no Spotify, para darmos início a mais um episódio aqui do nosso Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para qualquer pessoa que goste aí das coisas da psicologia, do comportamento humano, da saúde mental. Se esse é o seu caso, você está no lugar certo. O Ser Psicast é mais um fruto aí da plataforma Ser Psicólogo, que é uma das maiores plataformas para formação à distância em psicologia, formação complementar, uma das maiores do Brasil. Aqui na parte superior dessa tela vocês vão encontrar um QR Code, que apontando a câmera do seu celular, esse QR Code vai direcionar vocês para dentro da plataforma Ser Psicólogo por 7 dias gratuitos, 7 dias livres. Então entra lá, assiste às aulas, faz os cursos, tem os certificados, aproveita a oportunidade que eu tenho certeza que você vai se tornar assinante lá da plataforma. Aqui no Ser Psicast eu me encontro com pessoas interessantes do universo da psicologia, também de outras áreas, para conversarmos sobre temas importantes do interesse social de um modo geral. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre escrita, os potenciais da escrita. E por que não, podemos falar no potencial terapêutico da escrita, tá? Então a gente vai falar muito sobre literatura, sobre escrita, sobre poesia, também sobre leitura. A gente já tem um episódio sobre leitura aqui no Ser Psicast, e hoje nós vamos complementar. Temos um episódio sobre leitura e hoje vamos falar sobre escrita, algo que eu particularmente pratico e gosto muito. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui a nossa companheira Giovana Luneta. Giovana, bem-vinda. Muito obrigada, Paulo. Estou muito feliz com esse convite, agradeço. E que especial que estejamos aqui para falar sobre escrita, né? E esses potenciais todos que ela traz. Eu estou muito animado porque a gente já conversou um pouquinho nos bastidores. Sim. E a gente já sabe que a gente tem isso em comum, né? Eu sou desse campo também, viu? Então estou muito animado para a gente bater esse papo. Mas você deve ter reparado que eu não disse que você era psicóloga. Né? Nesse podcast aqui de psicólogos, mas também de companheiros e companheiras de outras áreas, né? Sim. Então, Giovana, bora começar. Vamos começar, a gente quer te conhecer um pouquinho melhor, né? Fala aí para nossa audiência. Você não é psicóloga, né? Você vai dizer um pouco, então, da tua formação e da atuação profissional, o pessoal saber onde é que você atua. Sim, perfeito. Sim, não sou psicóloga. Pois é. Sou advogada, me tornei advogada este ano, né? No começo de 2024. Sim. Sou escritora, crio conteúdo para as redes sociais. Estou fazendo esse trabalho de criar conteúdo, divulgar há bastante tempo já. Tenho um livro publicado, então estou nesse movimento de divulgar, de continuar escrevendo novos livros também. Então acho que são minhas principais atuações. Advogada, escritora. Advogada ainda está bem no comecinho. Você já definiu um campo de atuação na advocacia? Sim, eu estou fazendo atualmente pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões. Gosto bastante dessa área. E aí estou me desenvolvendo em direção a isso, nesse caminho. Massa. Então você milita aí no campo do direito, por um lado, e por outro lado você se dedica às letras. Sim. Né? E você falou do livro, geralmente a gente fala do livro no fim, eu vou inverter. Quebrar o protocolo aqui. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui, ó, que não é o primeiro, né? Não. Não é o seu primeiro. É o primeiro sozinha, eu lançando independentemente, mas tem uma participação. Sim. Você, antes desse, você publicou como coautora, é isso? Isso, com outras 15 mulheres. Falando sobre ser mulher em diferentes esferas, mães, juízas, advogadas, estudantes. Certo. E assim, sozinha, solo, você está estreando então com isso. O sol vem depois, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá lindo, viu? Lindo o design, a capa. A parte interna. Bom, olha só, primeiro lugar, Prêmio Literário Ladislau Neto. Conta pra gente, que é isso aqui? Então, foi um dos editais da Lei Paulo Gustavo, em Alagoas, né? Aí foi a primeira vez que eu participei de um concurso. Nunca tinha participado de concurso literário, assim. Aí um amigo meu, que também é das artes, também é do direito, falou,
vê esse edital aí que vai ser bacana. E aí ele me ajudou a preparar, porque eu não sabia como preparar esse material. E aí a gente conseguiu essa primeira colocação com o livro. Joia, editora Taioba. Taioba. Que de onde é essa editora? Ela é do Rio de Janeiro. Joia. Que legal, então. Parabéns, ó. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai desenvolver aqui a nossa conversa, depois eu volto para saber outros detalhes. Perfeito. Veja só, Giovana, tô aqui diante de você é muito nova, não precisa não dizer sua idade, tá? Só se você quiser. Quando é que começou na sua vida o interesse, não é pela leitura, pela escrita? Eu imagino que o interesse pela escrita deva ter brotado brotado do seu interesse de leitora. Sim. Né? Eu imagino que ele tenha sido uma consequência do fato de você ser leitora. Mas quando foi que você atinou assim, eu também vou escrever, não só ler? Quando é que isso começou? Na verdade, eu acho que começa pelo prazer da caligrafia. Certo. Quando comecei a escrever e tal, eu lembro que as professoras sempre me elogiavam pra minha mãe. E eu adorava esse elogio, assim, de nossa, a letra da sua filha é muito bonita. Aí algumas falavam, ela vai ser uma escritora. Eu acho que isso foi criando uma possibilidade na minha cabeça, um desejo de manter aqueles elogios. E fui tomando gosto pelo desenho da letra. Isso você lembra quantos anos mais ou menos você tinha? Eu acho que uns 8 anos eu já ficava, assim, atenta a isso, né? Ficar sendo bajulada pelas minhas professoras. Eu lembro que quando eu criei minha conta no Facebook, eu já publicava as coisas que eu escrevia. Tipo, com 11 anos, eu escrevia alguns textos, assim, e ia lançando. Então, na minha cabeça, acho que eu já me considerava escritora ali, mesmo sem ter... Com 11 anos, eu falava, eu gosto de escrever, sou escritora, é isso pra mim. E aí, com 13 anos, no 8º ano, eu tive uma professora de língua portuguesa, a Mayra, hoje é minha amiga, e ela me fez ter mais gosto ainda por escrever, e foi quando eu decidi que eu queria escrever livros, né? Então, eu falei assim, não quero ser só uma escritora que está publicando nas redes sociais. Sim. Quero publicar efetivamente, assim. Então, comecei a construir a partir dos 13 anos. E como era esse ambiente, assim, especialmente o ambiente da casa? Você vem de uma família de pessoas leitoras? Sua mãe, Sim. seu pai, seus cuidadores? Livros à disposição? Como é que era isso? Sim, eu acho que principalmente a minha mãe. Meu pai também sempre foi muito leitor, mas eu via mais a minha mãe com livro na cabeceira, assim. Sim. E aí eu lembro que, inclusive, o primeiro livro da minha mãe que eu li, que eu peguei pra ler, foi da Marta Medeiros. Sim, uma querida, né? Assim, nossa, a escrita Gaúcha. dela é maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu lembro que ficava lá, eu sempre via, eu peguei esse livro, e eu acho que foi um dos marcos, assim, pra eu tornar esse projeto de escrita algo mais próximo de que eu queria concretizar, sabe? Sim. Então, lá em casa, meu pai sempre me incentivou muito a ler gibi. Eu gostava de ler gibi, então todo domingo era o momento dele me levar na banca de revista, né? E aí começou assim, lendo gibi, Turma da Mônica e tal. E depois eu fui tendo contato com esses textos da escola mesmo, assim. Sim. E fui tomando gosto pela poesia, fui conhecendo poesia, outros gêneros literários. Conteúdo literário, né? Isso. Na escola. E aí me encantei ainda mais. Aí abandonei os gibis e fui pra Lígia Fagundes, né? Sim. Tudo que me encantava, que tinha sensibilidade, eu fui enveredando por esses caminhos. Olha só, por que eu comecei por essas perguntas? Porque eu acho que isso que você está dizendo já é de uma importância absurda, assim, para nossa conversa e para nossa audiência. Porque você é muito jovem. Deixa eu te dizer, eu também gosto muito de escrever, mas eu sou de uma geração diferente da sua. Eu sou de uma geração vamos chamar assim, pré-internet. Eu não cresci com telas. Né? Então eu fui instigado a ler também muito cedo, li gibi e tal. Você não. Você já é eu gosto de usar o seguinte termo, você já é nativa digital. Quando você era criança, eu acho que a internet já estava aí, as telas já estavam aí. Sim. E parece que você resistiu a isso, né? Sim. A essa cultura da tela. Como é isso? Como foi isso na sua vida? Como tem sido, na verdade? Sim. Eu acho que eu tenho, assim, minha idade não tem problema divulgar. Tenho 24 anos, né? Muito jovem, muito jovem. Então, quando eu criei, assim que saiu o Facebook, eu acho que eu tinha 11 anos, 12 anos.
Então, era o começo dessa era. Já tinha Orkut, mas eu não usava. Então, eu peguei o iniciozinho das redes sociais, que não era esse grande caos que hoje é, assim, das pessoas estarem muito expostas, como eu tinha visto no podcast, né, comentando dessas leituras, que são muitas, mas que são mais curtas, não tem tanta profundidade. Foi eu que fiz esse comentário. Então, foi. E aí, eu peguei justamente o momento que isso ainda não acontecia. Sim. E eu acho que foi nesse momento que eu criei esse sonho de escrever e se tornou uma dos principais objetivos para mim dali para frente. Então foi mais fácil construir isso, eu acho, nesse começo. E depois eu consegui aliar as redes sociais nessa direção do que eu... Não sei, acho que eu peguei um bom momento para fazer isso. Que hoje acho que é mais difícil começar. Sim. Mas mais difícil você entender primeiro quem você é, o que é que você quer comunicar, porque parece que nas redes sociais tá todo mundo sempre comunicando de tudo, né? E aí você fica meio sem saber se tem espaço para você usar a sua criatividade da forma que faz sentido para você, né? Eu lembro que você me lembrou dessa conversa, foi a conversa com a Clara, né? Com a Clara, nossa da psicologia, e realmente eu disse isso, a gente está num momento em que a leitura aumentou, assim, a gente tem mais quantidade de leitura exatamente por causa da internet, mas é uma leitura diferente, é uma leitura fragmentada. E agora eu complemento dizendo que a escrita também aumentou, as pessoas estão lendo mais por causa da internet e escrevendo mais, mas também não é uma escrita, do mesmo modo, não é uma escrita de profundidade, de qualidade, né? A gente escreve, por exemplo, vou falar aqui o nome do aplicativo, a gente escreve no WhatsApp o tempo inteiro, né? Sim. As pessoas estão incitadas a escrever o tempo inteiro, mas é essa escrita pragmática, não sempre no celular, tipo, não pega o papel mais, não tem não mais... Não é essa escrita. Sim. Né? Embora, deixa eu te dizer, Giovana, eu tenho um amigo baiano, foi meu professor de filosofia, fiz filosofia no sul da Bahia, um abraço para ele, grande Piligra. Incrível esse cara dá um espirro, sai um livro, é um negócio impressionante, ele publica muito. E o Piligra publicou, um dos livros que ele publicou, ele escreveu todo no celular. Então tem essas exceções, né? Ele escreveu um livro no celular, negócio... Você consegue? Bora fazer o seguinte, eu vou pegar essa pergunta, eu vou pegar essa questão e colocar, como é o teu ritual de escrita? Tem uma métrica, tem um método, melhor dizendo, ou é uma coisa espontânea? A inspiração vem e eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, sentar e escrever. Como é o teu ritual criativo? Eu diria que é mais espontâneo. Certo. Tanto é que... Você é daquelas que andam com a agendinha, anotando tudo? Hoje sou. Sim. Porque quando eu comecei a escrever, como eu disse, eu postava muito, então estava sempre escrevendo no computador. Depois, escrevendo no celular. E postando nas redes sociais, sempre no bloco de notas e tal. E aí chegou um momento que eu falei, caramba... Tipo, eu sempre tive uma relação muito próxima com a escrita à mão, assim, né? No papel. E eu percebi que eu estava muito distante disso. E que eu não gostava. E falei, não, vou voltar. E eu achava uma graça quando eu via as pessoas, tipo, numa cafeteria, com uma página em branco, um lápis, tipo, longe do celular. Eu falei, eu quero voltar a ser essa pessoa, né? Me tornar essa pessoa de novo. E aí, eu comprei um caderno e falei, tá, vou tentar desenvolver de novo, né? O hábito. E aí, hoje eu tenho meu caderninho, que é onde eu escrevo minhas principais inspirações. Mas o livro todo, eu já tô finalizando o segundo, também tá no computador. Mas assim, as ideias que eu tenho, até do que eu vou criar para compartilhar nas redes, tá sempre no caderninho. Quando abre, tem todos os rascunhos, às vezes os textos prontos mesmo. Mas eu tento balancear isso. Não deixar nem muito um, nem muito outro, né? Entendo. Bora lá, deixa eu te fazer uma pergunta assim agora bem intimista. Eu vou te perguntar assim, ó. Fazendo uma avaliação assim retrospectiva da tua vida nesses 24 anos, quais são os principais benefícios que você reconhece que essa entrega à leitura tem lhe trazido? O que é que você tem ganho, vai? Tá certo. Com o hábito de escrever. O que isso tem feito de benéfico para você? Acho que, pessoalmente, eu falo muito que a escrita me ajudou e me ajuda em todos os meus processos de
de reconhecer e criar as minhas identidades. Então... Que lindo. Reconhecer... E criar as minhas identidades. Fala disso aí pra gente. Quando eu comecei a escrever, eu percebo muitas diferenças, assim, mudanças, né? Ao longo desses anos escrevendo. Então, teve grande parte da minha vida eu não me reconhecia como uma mulher negra, uma menina negra. Então, eu lembro que quando isso começou a ser uma pauta, de eu me questionar e de eu me afirmar enquanto uma menina negra, eu falava, tá, ok. Mas isso era uma construção que estava muito distante da minha realidade anterior, né? Nunca tinha sido algo que eu parei para pensar sobre. Venho de uma família interracial, a gente não conversava sobre isso em casa, assim, né? Então, acho que até os ambientes que eu frequentava não trazia muito essa pauta, assim. E quando eu comecei a me reconhecer, eu falei, não, vou escrever. Era um momento muito meu, que eu não conseguia tanto dividir com outras pessoas. E que eu me debruçava nas palavras para entender o que aquilo significava ou não para mim, assim, né? E eu lembro que a minha escrita sobre ser uma mulher negra ou sobre ver outras realidades de pessoas negras estava muito no que eu via nos livros da escola. Então, era sempre o contexto de muita dor, de muito sofrimento, de pessoas muito guerreiras, de pessoas que morreram sofrendo bastante. Então, eu escrevia muito direcionada a isso. E aí, com o tempo que eu fui apurando, até mudando o que eu consumia, os autores que eu consumia, as autoras que eu consumia, eu fui entendendo o que é que eu quero comunicar para as pessoas, como é que eu me sinto, quais são as importâncias para mim que me fazem querer escrever. E eu percebi que eu queria falar sobre amor. Tipo, eu tinha muita experiência de amor, de afeto na minha realidade. E passou a ser o que eu trago principalmente na minha escrita, né? Quando eu quero falar sobre mulheres negras, eu me volto muito para isso. Hoje eu leio muitas mulheres negras que falam sobre amor. E para mim tem tudo a ver. Acho que eu me tirei dessa necessidade. Acho que a gente vai apurando, de fato, né? Com o tempo, entendendo que tem muita liberdade nesse caminho literário. A gente pode ler o que a gente quiser, a gente pode se identificar e mudar também, como aconteceu. Então, tipo, tá muito marcado por essas identidades, falando sobre afetividade, sobre sexualidade, sobre família, sobre adoção, que eu tenho essa experiência com adoção também. Então, tudo isso está muito presente no que eu escrevo. Então, essa que você está dizendo é que essa questão da negritude, ela é um ponto presente na literatura que hoje você produz. Sim. Bom, muito massa, muito massa. Então não tem jeito, eu vou ter que lhe fazer a seguinte pergunta, né? Vamos sair agora de novo do eixo da produção da escrita para o eixo da leitura, que então é uma coisa só, né? É carne e unha. Eu vou fazer uma provocação não só para você, eu vou fazer uma provocação para todo mundo. A gente vive sob a sociedade toda, por causa das redes sociais, vive uma influência muito forte disso que hoje nós chamamos de influencers. Né? Tem todo tipo de influencers influenciando comportamentos em todas as direções. Aí eu vou lhe perguntar, literariamente, quem são os seus influencers? Você entende? Sim. Eu tenho os meus. Sim. Quem são as pessoas que mais te inspiram literariamente? E aí vou encaixar já uma segunda pergunta, porque é importante a gente falar de autores negros, escritores e escritoras pretos. É muito, muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, na tua trajetória, quem tem sido essas pessoas que mais te inspiram? Acho que pensando... Pode falar de nomes. No contexto das redes sociais, assim, que eu comecei a consumir, pessoas até da minha geração, pessoas muito novas, começando por elas, né? Tem a Riane Leão, tem a Luz Ribeiro, gosto muito da escrita da Luz. Essas pessoas são pessoas que escrevem na internet. Isso, e tem livros publicados também. Certo. Fazem um trabalho mais parecido com o meu, né? De ter o livro publicado e também estão lá gerando conteúdo nesse sentido. São pessoas dessa geração. São pessoas dessa geração. Inclusive essas que eu falei são mulheres negras. Tem a Luciene Nascimento também, que é uma amiga minha. Nascimento. Nossa, acho que você vai, inclusive, adorar. Quem sabe? Deixa eu ver mais. Homens também. Tem o Matheus, ele tem uma página chamada Desaveste, então ele escreve muito sobre autoconhecimento também. Sim. Muito interessante a página dele. Tem a Sofia Oliveira. Nossa, tem muitos. Tem a Gabi de Pretas, ela é uma criadora de conteúdo, mas ela também traz muito conteúdo literário. Ela tem um podcast também, trazendo questões
enfim, da atualidade, assim, é bem interessante. E desses nomes, assim, maiores, assim, Sim. desses nomes, quem que você gosta? Eu tô lembrando aqui da Chimamanda. Sim, Chimamanda eu sou muito fã, adoro a Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. Sim. Chimamanda, acho que de todas foi que livro mesmo eu mais li, dentre todas elas. De mulheres, né, pensando. Aí tem o Itamar Vieira Júnior, né, maravilhoso. Torturado, né? Torturado, sim. Aí tô pra ler o Salvar o Fogo ainda, né? O Salvar o Fogo ele tá divulgando bastante agora. Sim. Eu tô tentando lembrar do autor o Jefferson Tenório. Ah, sim, O Avesso da Pele, gente, né? Pelo amor de Deus, leiam O Avesso da Pele. Você leu O Avesso da Pele? Li. Muito forte, Eu me vi muito ali naquela narrativa. Sim. Da minha história com meu pai. Não vou dar nenhum spoiler. Mas eu adorei. O Torturado tá lá para começar a ler. Ainda não li, né? Do Itamar. Sim. Mas O Avesso da Pele, inclusive toda essa polêmica, depois eu quero saber o que você acha, tá? De censurar livro, perseguir livro, enfim. Sim. Mas quando você começou a falar de mulheres negras e amor, sabe de que eu lembrei? Não tem como, se a gente não falar esse nome aqui, esse podcast tem que acabar agora. É a Bell Hooks. Ah, Bell Hooks, sim. Uhum. Ela tem um livro maravilhoso, Tudo sobre Amor. É muito bom. Aprendi demais com a Bell Hooks. E esse livro, em específico, eu acho que é o tipo de leitura que a gente tem que fazer sempre. Pegar ele mais de uma vez e ler. Porque eu terminei e eu sinto vontade de voltar pra ele. Não é, porque tem livro que eu acho que quando você acaba, você sente que acabou. Tipo, você digeriu o que tinha pra digerir. Mas acho que tem livro que fica ali pedindo pra você voltar, sabe? Acho que é o tipo de livro que é o Tudo sobre o Amor. Eu sinto necessidade de voltar pra ele, porque... Sim. Acho que como o Pequeno Príncipe, tem gente que tem isso, né? Tem que ler em diferentes momentos da vida. Adulto, criança, eu acho que é Tudo sobre o Amor. A experiência que você teve com Tudo sobre o Amor, Sim, né? Você conhece um autor chamado Renato Nogueira? É um homem preto também, brasileiro. Ele é filósofo. E a temática dele é o amor. E isso é muito interessante porque você diz assim, você acabou de dizer, a gente pode ler o que quiser, a gente pode escrever sobre o que quiser. Isso é bem interessante. Homens e mulheres negros como nós, sim. Importante que a gente fale sempre de racismo estrutural. Hoje eu fiz uma publicação sobre racismo estrutural. Mas a gente pode falar sobre o que a gente quiser, né? A gente pode falar não só sobre racismo estrutural, mas a gente pode falar sobre... A minha pesquisa, por exemplo, de doutorado não é sobre racismo, né? Quais são os temas principais, assim? Você conseguiria dizer para nós, Paulo, gosto muito mais de escrever sobre isso. Tem um foco específico, assim, a sua literatura? Você já disse, já deu algumas indicações? Sim. Eu acho que gira autoconhecimento, escrevo bastante sobre. Acho que, ultimamente, tenho escrito muito sobre o prazer de ser inútil, às vezes, assim, sabe? No sentido de... Acho que até entraves meus, de sentir muita necessidade de estar sempre produzindo alguma coisa. Seja livro, bons poemas ou conteúdo nas redes sociais. Então, acho que a minha escrita, da mesma forma que foi quando eu estava me reconhecendo enquanto uma mulher negra, e estava abrindo esses caminhos, as palavras me ajudaram com isso, eu acho que vem nessa... de eu me resgatar, sabe? Acho que eu escrevo muito sobre resgate, sobre tentar... sobre a gente confessar, às vezes, estar perdido, perdida, né? Às vezes eu me vejo muito assim. Então, acho que eu tenho essa abertura pra ser muito vulnerável. Eu tenho uma escrita muito vulnerável. E, às vezes, isso deslancha pra paixão, pra desejo. Acho que pra demandas emocionais, sobre... Não sei, você fazer uma retrospectiva de como era o meu seio familiar, como é que eu me sentia quando eu era criança. Então, eu escrevo muito cartas pra mim, quando eu era mais nova também. Às vezes eu sinto que eu faço isso com mais frequência, e é quando eu percebo que tá faltando olhar alguma coisa com mais carinho, sabe? Com mais atenção. Eu acho que é isso. A adoção eu falo muito sobre também, mas acho que... O que você fala? É a segunda vez que você tá mencionando a questão da adoção. Por que isso? Eu sou filha adotiva. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa temática. Sim. Pela própria forma como se deu isso na minha família. Não foi traumático, foi muito bonito, assim, muito amoroso. Então, acho que é uma questão que eu sempre trago, não só porque não é só sobre mim, né? Mas acho que para trazer uma outra visão para as pessoas que não seja o estereótipo, né? Assim, o que a gente costuma ouvir sobre. Então, eu trago muito a minha perspectiva como filha adotiva
e também fazendo esse recorte, né? Nem todas as experiências são iguais, Sim. mas tendo pais que me amam muito. E não só pais que me amam muito, mas todo mundo que veio junto com os meus pais, sabe? A extensão da minha família, os amigos, as possibilidades que foram... que surgiram a partir desse nosso encontro, meu e dos meus pais. Show de bola. Bora começar a falar um pouquinho mais do livro, né? Sim. O Sol Vem Depois. Deixa eu começar te perguntando sobre gêneros. O que você gosta de escrever? Poesia, prosa, conto, romance. E por quê você trabalha com os gêneros que você trabalha? Sim. Eu escrevo muito poema e prosa. Eu acho que talvez seja até uma zona de conforto. Acho que eu comecei a escrever em prosa, depois fui para os poemas, né, para poesia, e me mantive. Acho que faz muito sentido. Eu gosto muito de consumir romance, né, Chimamanda e tal, Sim. mas ainda não parei para escrever uma história, por exemplo. Então os meus textos são mais, vou usar fragmentados nesse sentido. Tenho muitas ideias diferentes, assim. Mas são reflexões, não são narrativas, são reflexões. Isso. Às vezes eu me atrevo a escrever um conto, Sim. mas não é o que eu faço com mais frequência. Joia, bacana. Então, aqui no O Sol Vem Depois, as pessoas vão encontrar poemas e prosa. Prosa curta. Por que esse título, O Sol Vem Depois? É um texto específico do livro? Também. Mas porque eu sempre tive uma... Quer dar um spoiler? Pode ser. Ele na verdade, ele encerra, né? Tô dando um spoiler, bem spoiler. Tá. Mas vale, enfim, a leitura inteira, tá, galera? A minha relação com o sol vem de um lugar de muita esperança, assim. Acho que quando eu era adolescente, eu passei por muitas fases nebulosas, turbulentas. E eu lembro que o que me acalmava, quando tinha uma noite difícil, pesada, de eu ficar angustiada, pensar, meu Deus, esse sofrimento não vai passar nunca. Me acalmava muito saber que o dia ia raiar em poucas horas, assim. E quando eu via isso acontecendo, o som dos passarinhos, acho que isso era um lembrete pra mim de que você tá certa, vai passar. Tipo, a vida vai continuar acontecendo um dia após o outro, sabe? Então, eu acho que o sol também vem muito com a minha relação com a minha pele. Acho que trouxe mais carinho ainda quando eu comecei a me reconhecer enquanto uma mulher negra, assim. Sim. Então, ter o cuidado devido com a minha pele, passar o protetor solar, estar na praia, que eu gosto muito, ver a cor que fica quando o sol bate na minha pele. Acho que tudo isso traz o sol é o meu xodó, assim, sabe? E aí, tem muitas pessoas que me perguntam, tem aquela música do Emicida, né, que ele canta, não sei se você conhece. Não, desculpa. A Ordem Natural das Coisas. E aí ele, é muito bonita. E aí ele canta, em um momento da música, o sol, ele repete, né? O sol vem depois. E ele conta de tudo que acontece antes do sol chegar. Então ele fala das mulheres que antes do sol nascer estão se arrumando para ir trabalhar, dessas mães que deixam o filho em casa para, enfim. Então ele traz muito esse contexto de tantas dessas coisas que acontecem antes mesmo que o sol nasça. E aí, eu confesso que eu amo essa música, para mim é a minha favorita dele, com certeza tem essa inspiração também na música, só que trazendo numa perspectiva de que é pelo sol que eu espero, assim, sabe? Tudo que acontece depois que o sol chega, e não o que antecede isso. Também acho que não se desencontra. Acho que esse pesar que eu falo, e às vezes a gente tá num momento de angústia e pensar no quanto deseja que isso passe logo, tá atrelado ao momento de paz que traz quando você vê o sol batendo, sabe? Tá tudo junto no final, o antes e o depois, né? Mas vem desse lugar. Bom demais, muito bem explicado. Bom, como a gente tinha combinado aqui com a Giovana, vamos oferecer um pequeno aperitivo aí para quem tá nos acompanhando, né? Vamos. O que é que você quer ler pra gente aí do seu livro? É interessante, eu tinha pensado em num texto antes da nossa conversa, mas é isso, né? Acho que é o poder da escrita, de falar sobre ela, assim, que vai levando a gente por outros caminhos também. Então acho que faz sentido trazer o spoiler do nome do livro. Sim. O Sol Vem Depois? O Sol Vem Depois. Vamos lá. O Sol Vem Depois. Se nada dura para sempre, então não se preocupe. Não importa o tempo que dure, com a dor da vida não vai ser diferente. Por mais que machuque e tome conta do peito da gente,
Não há dor na vida que um pouco não se cure, capaz de doer eternamente. Assim, quando você jurar a imortalidade de um tempo tenebroso, deixe que a noite leve o dia embora, espere por algumas horas e veja só, o dia nascendo de novo. Somos iguais ao decorrer dos dias, duramos até que não duremos mais. Se ontem foi um dia de tanta alegria, chega até a parecer ironia a dor que hoje me traz. É que nada dura para sempre, nem a noite, nem o dia, nem o prazer, nem a agonia, nem quem não veio, nem quem se foi. Mas se existe uma coisa que eu consigo reconhecer a cada dia que se passa, é que não há tempestade no mundo que me faça esquecer de que sempre o sol vem depois. O sol vem depois. Muito, 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 muito bom. Olhe, deixa eu dizer, em reação ao que eu acabei de ouvir, é um verdadeiro gesto de resistência, assim, te ouvir tudo que você está dizendo, ter contato com a tua literatura, ouvir você lendo seu texto. Eu digo isso em função dessa cultura que a gente está vivendo, de um imperialismo do digital, que convida muitas vezes as pessoas à futilidade, né? A consumir. A gente consome muita futilidade. A gente está numa época de distrações assim, absurdamente inúteis, né? E aí vê uma moça de 24 anos, né, chegar aqui produzindo algo tão sensível, tão belo. Realmente é muito legal para a gente entender que nem tudo está perdido, né? A gente acabar também com esse olhar meio catastrófico. Sim. Deve ter muita gente boa também, além de Giovana, produzindo pérolas, né, como essa. Bom, deixa eu respirar aqui, né? Te perguntar assim, ó. Deixa eu te dizer, eu gosto muito de escrever também, e eu tive um autor específico, que lá atrás, lendo esse cara, eu disse, caramba, eu quero escrever como esse cara, eu quero, quando eu for grande, quero ser igual a ele. Eu vou dizer o nome dele, talvez você não conheça. É um cara chamado Rubem Alves. Eu vim lendo. Quando eu encontrei este homem chamado Rubem Alves, esse cara me colocou do avesso, assim. Ele é um autor... Bom, ele veio do mundo da filosofia e tal, mas transitou, né? Ele já faleceu. Transitou pela psicanálise, pela pedagogia. Ele é um cara da alma humana. E as crônicas do Rubem Alves, quando eu encontrei aquilo, eu digo, caramba, é isso aqui que eu quero fazer. E ele me inspirou muito nessa coisa de escrever. De lá para cá eu venho exercitando isso de algumas maneiras. Você teve alguém nesse naipe, assim, uma pessoa específica ou mais de uma, que você disse, poxa, é isso aqui. Eu quero imitar essa pessoa, eu quero escrever assim, com essa sensibilidade. Eu acho que eu já tinha mencionado ela, assim. Hoje Sim. Hoje eu não consumo mais tanto Marta Medeiros. Tá. Porque eu comecei a ler outras mulheres também. Do mesmo modo como eu também não consumo mais tanto Rubem Alves. Eu li sim. quase tudo, né? Uhum. Mas a gente vai avançando por outras coisas, Sim. Então eu te entendo. Eu acho que no caso dela, ela me trouxe essa... Acho que ela me fez bater o martelo do que eu queria fazer. Sim. E eu me encantei muito pela leitura dela. Ela é maravilhosa, assim, eu conheço. Então eu lia um livro, depois eu lembro que assim que eu acabava eu queria comprar outro. Então acho que a escrita dela, a sensibilidade, o humor, assim, às vezes eu chorava quando eu tava lendo, né, de falar, meu Deus, que coisa linda, assim, isso faz sentido pra mim. Eu acho que por muito tempo ela foi a pessoa que eu queria me aproximar disso, fazer com que as pessoas sentissem algo parecido com o que eu sentia quando eu estava lendo as palavras dela, assim. E hoje eu acho que é muito mais fragmentado. Acho que eu vou pegando, colhendo um pouco de cada pessoa. Não consigo dizer, tipo, esse nome aqui. A Chimamanda é outro exemplo, né? Por mais que a gente não escreva, que eu não escreva muito no mesmo sentido que ela, né? Romance, histórias. Ela tem uma escrita marcada por uma sensibilidade que eu tento preservar em mim. De localizar qual é a sensibilidade que eu consigo ver naquilo que eu faço e manter isso. Da mesma forma que eu sinto que ela faz com a sensibilidade que ela tem, sabe? E que eu vou pegando esses fragmentos das outras autoras, dos outros autores que me encantam e vou juntando isso de forma que reverbere e faça sentido eu me olhar e falar, me sinto representada pela minha escrita, sabe? Sim, sim.
Giovana, deixa eu fazer uma pergunta assim, um pouco mais técnica agora, tá? Você avalia que hábito de escrever, não digo nem tanto de ler, de escrever mesmo, de produzir literatura, né? Vou te fazer uma pergunta sobre a relação disso com tua vida acadêmica, e você disse que você está começando no direito, né? Sim. Você já começou a atuar, a trabalhar, já pegou algum Não. processo? Não, Não. você está nesse iniciozinho mesmo, né? De Isso. se lançar no mercado do trabalho. Tá. Isso. Mas você consegue ver alguma relação entre o hábito de escrever e o quanto ele pode ser útil Sim. em outras áreas da sua vida que não a literatura, no caso do direito? Porque para mim, como psicólogo, eu sempre lucrei muito com o fato de treinar muito a escrita. Quando eu tive que produzir documentos, quando eu tive que produzir laudos, Sim. né, eu vi, poxa, como foi bom me treinar nisso. Sim. Me ajuda muito a fazer, Sim. inclusive outras coisas também, dar aula, enfim. Como é que você vê isso na sua vida profissional? Eu acho que principalmente hoje, eu tinha esquecido de mencionar, mas que tem muita relação com o que a gente está falando aqui. Que eu estou como membro da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB. Certo. Então... No estado de Alagoas. Isso. Seção Alagoas. Então, eu tô tendo, enfim, fazendo novas amizades com pessoas que fazem com que eu me sinta muito pertencente nessa área que é muito nova para mim, né? Por mais que a gente tenha 5 anos de formação, quando chega para se lançar para o mercado de trabalho, a gente se sente muito só, né? Sim. Então, esse sentimento de deslocamento, as pessoas fazem com que eu me sinta muito, não, isso aqui é lugar pra gente também, né? Na comissão eu sinto muito isso. E sempre que preciso fazer um ofício, eu sinto muita facilidade, assim. Muita facilidade não, por mais que seja um campo pra mim que não tá muito na minha zona de conforto, né? Porque é uma área diferente da que eu tô mais habituada a escrever, né? Poesia é diferente, mas eu sinto que tem uma... Acho que essa... É mais apurado. Acho que eu consigo fazer uma leitura mais fácil, comunicar mais facilmente quando eu preciso fazer também. E no estágio eu sentia isso. Quando vinham as petições, quando a gente precisava ler, eu lembro que eu até julgava bastante, assim, falar, gente, como é que advogados escrevem assim, peticionam dessa forma, sabe? E você consegue, enfim, acho que o olhar fica mais limpo mesmo, né? Mais refinado nesse sentido, né? De conseguir avaliar as comunicações, a própria comunicação e a comunicação das outras pessoas também. Sim. Então eu sinto que facilita bastante. Na verdade, assim, são tantos benefícios, né? São tantos, quando a gente para pensar, não só da leitura, mas também do hábito de escrever, são tantos benefícios. Vê se o que eu vou falar faz sentido para você, ó. Eu recebi aqui, há uns meses atrás, uma colega psicóloga chamada Yane Ventura. Você conhece minha amiga. Que bom, que bom. Yane é muito forte, né, nas redes sociais. Yane compartilhou um conceito aqui na fala dela, estado de fluxo. Eu vou explicar o que é, eu vou te dizer o que é. Yane falou disso aqui, e aí eu esqueci disso. Depois eu comecei a ler um livro sobre atenção, e o autor desse livro falava de estado de fluxo e citava o autor que Yane mencionou aqui. Yane mencionou o Mihai, se eu não me engano, é um sobrenome muito difícil de se pronunciar, é Csikszentmihalyi, né? E esse cara é o autor de uma teoria, Giovana, chamada estado de fluxo, que é o seguinte: o estado de fluxo tem a ver com a capacidade que nós temos de realizar tarefas que exigem um nível muito profundo de concentração. De tal maneira que quando a gente começa a fazer isso, a gente imerge naquilo, a gente não sente nem a experiência do tempo, de tão imerso que a gente está naquilo. E aí o Mihai, ele cita alguns exemplos de estados de fluxo. Ele fala, por exemplo, de produções artísticas. Artistas, pintores, por exemplo, eles têm essa capacidade de entrar em estados de fluxo, estados tão profundos de concentração que são necessários para pintar obras-primas. Um escultor, por exemplo, você deve conhecer as obras de Michelangelo, Davi. Como é que o cara faz um negócio daquele se ele não tiver um nível absurdo, né, de concentração? E o Mihai, ele fala da escrita também. Ele diz, a escrita é um outro exemplo disso que se chama de estado de fluxo.
ela é característica dos grandes escritores. Quando eles começam a escrever, eles parecem tomados por algo que nada os perturba, né? E é daí que brota a melhor literatura possível. E, para finalizar minha fala, esses estados de fluxo são eles que nos tornam seres humanos melhores, mais profundos, mais reflexivos, mais relevantes. E ele está dizendo isso em contraposição a essa cultura da distração o tempo inteiro. Sim. A gente pegar o celular e ficar passando de postagem em postagem, sem se aprofundar em nada, né? Faz sentido para você, assim, essa coisa do estado de fluxo, quando você se senta para escrever a sua poesia? Você sente isso? Você está ali absurdamente concentrado, entregue, né? E os benefícios que isso causa para você, você já parou para pensar nisso? Sim. Eu acho que principalmente, você estava falando, acho que uma das consequências desse estado de fluxo, de se permitir estar nele e fluir nele, é a demora nas coisas, ou a demora nas pessoas, né? Acho que a gente acaba desenvolvendo isso. Por exemplo, numa conversa, ter uma escuta aberta ao outro, né? Sim. Então, acho que paciência é o oposto do que a gente consegue cultivar nas redes sociais. Eu falo isso por mim também. Às vezes eu tô com uma relação... Acho que nos últimos meses eu tenho tido uma relação muito difícil com a internet. Porque eu acho que esse sentimento do que é consumido rápido demais não combina com como eu vivo, como eu sinto as coisas. E eu faço... A minha escrita nas redes sociais é fragmentada também, mas às vezes eu percebo que antes eu escrevia com muito mais demora, assim. Tipo, quem quiser ler um texto longo que eu vou escrever, que leia, assim. Quem não quiser, passe. Mas hoje eu sinto que às vezes eu me pego nesse movimento de tentar acompanhar o movimento das outras pessoas. Então, querem escrita rápida, querem vídeos mais curtos, eu vou entregar isso. Vou tentar compilar a minha sensibilidade em 60 segundos, por exemplo, sabe? Um pouquinho dela. Mas isso não me faz muito bem sempre. Às vezes combina de falar, dá pra falar o que eu quero falar em 60 segundos. E às vezes não. E eu acho que esse estado de fluxo, quando eu tô no meu momento de falar assim, isso aqui eu não vou publicar, isso aqui eu vou escrever porque eu tô sentindo de escrever. Então, eu me demoro, eu passo horas no computador escrevendo, então é quando eu consigo ter essa entrega, de fato, sabe? E faz toda a diferença. Acho que são, inclusive, como você tinha falado, são as obras, são os textos com os quais eu mais me identifico. Porque é quando eu percebo que eu não tô devendo nada pra ninguém, assim, não tem ninguém esperando nada de mim, e eu só estou fluindo dentro dessa minha... da minha imaginação, da minha criatividade, do que me atravessa. E eu deixo que isso se desenvolva, deixo que isso escorra de mim. E, enfim, acho que é um dos maiores benefícios. A gente conseguir se demorar na gente, naquilo que a gente faz, né? E eu colho muito isso a partir da escrita. Eu acho que as coisas mais belas, as produções culturais mais belas que a gente tem, elas exigem paciência, né? Elas não podem, hipótese alguma, ser feitas no estalar de dedos. Eu citei aqui alguns exemplos, eu não sei, eu vou até pesquisar depois, quanto tempo Michelangelo levou para esculpir Davi. O Davi é uma coisa absurda, assim, de perfeição anatômica, né? Vamos voltar para a literatura. Eu fiquei você falando, eu fiquei lembrando quanto tempo João Guimarães Rosa levou para escrever O Grande Sertão Veredas, que é uma obra monumental da literatura, não é só brasileira, né, da literatura universal. Um livro, ele inventa uma linguagem, ele inventa novos termos. Bom, não vou aqui detalhar O Grande Sertão Veredas, mas assim, não dá para produzir uma coisa dessa com pressa. Do mesmo modo como não dá para ler com pressa, né? E é o que você está dizendo, tudo isso é muito contrário à cultura, vamos chamar assim, fast food, que a gente tem hoje em dia. Giovana, bom, temos que voltar a falar do livro e divulgar um pouco mais, né? O livro só existe na versão física ou ele tem e-book também? Por enquanto não, só na versão física. Por enquanto ele só tem na versão física. Tá, sendo assim, onde é que as pessoas podem encontrar? Ele está nas livrarias do país? Como é que faz para achar o seu livro? Então, eu sou uma autora independente. Então, a forma como
todo mundo pode conseguir seu livro. Inclusive, tem a ecobag do livro também. Então, se as pessoas se interessarem não só pelo livro, tem a bolsinha para levar por onde forem, que é diretamente comigo feita, a compra. Então, é só mandar uma mensagem para mim no Instagram. Sim. Meu Instagram é Giovana Luneta, Giovana com I e 2 N's. Ah, é verdade, ali, ó. Você vai colocar embaixo aí. Tá bom. Na edição. É Giovana Luneta, é só mandar um directzinho falando como é que eu consigo seu livro. E aí eu mando as informações. Mas é simples assim. E a única forma de pagamento também é Pix, por enquanto. Certo. É. A pessoa entra em contato, você posta o livro. O livro chega, né? Exato. Então, minha gente, olha aí, entra em contato aí, tá? Com a Giovana. Mas você não tem pensado, Giovana, em publicar de modo digital, não? É uma... Você não amplia, não? Sim. Eu acho que ele foi lançado em outubro do ano passado. Outubro de 23? De 23. Então, e tá nessa... Aí tá agora na segunda edição. Então, acho que foram... muitas coisas aconteceram na minha vida que eu não consegui falar, tá, agora eu vou me dedicar. Porque acho que não sei se demanda tanto tempo fazer. Porque ele já tá pronto, na verdade, né? Mas trazer pra versão digital. Só que eu não consegui me debruçar ainda pra fazer isso acontecer. Mas é uma das minhas metas pra... até o final do ano. Sim. De transformar ele em e-book também. Trazer essa possibilidade mais acessível também pras pessoas. Sim. Muita gente consome, né? Sim. Eu não sei você consome livro digital nos leitores digitais, tipo Kindle? Não? Não. Por quê? Você não gosta? Não sei. Nunca experimentei. Tipo, já me interessei, mas ainda não adquiri pra ter a minha experiência aí. Eu tenho um leitor que eu não abro mão dele. É? Porque é tanta coisa que a gente quer ler, né? Sim. E no leitor é mais... E acho que até mais pensar... barato. Sim. E mais fácil. Sim. E pensar, acho que você vai fazer uma viagem, acho que eu senti muito isso na última viagem que eu fiz. Sim. De ter acabado o livro que eu levei, falei, pô, vou ter que comprar outro, assim, tipo, num Kindlezinho, você pode ter vários livros, pra... Exato. Fica muito acessível, muito fácil, né, de manusear também. E é importante dizer que a gente está fazendo aqui propaganda do Kindle, existem outros leitores, né? É verdade, é porque é o que eu conheço. Sim, existem. Não, é importante, a maioria das pessoas não sabe disso. O Kindle é vinculado à Amazon. Sim. Né? Você compra os e-books do Kindle no site da Amazon. Uhum. Mas, por exemplo, a livraria Cultura. A livraria Cultura, que é uma outra grande, né, vendedora de livros do Brasil, tem um leitor digital próprio, chamado Kobo. Existem outros vinculados a outras livrarias, porque o Kindle é o mais popular, assim. Porque a Amazon é muito grande. Popular, né? né? É muito popular. Sim. Eu leio bastante, porque é muita coisa que a pessoa quer ler, não dá para comprar tudo, enfim. Né? Sim. E, eu ia dizendo assim, esses leitores todos, a tela deles é diferente da tela do celular. Sim, não faz mal para a visão, né? Exato, é apropriado para a noite também, eu vi isso. Não tem legal. aquela luz azul, não tem radiação. Sim. Inclusive, você até controla o nível de luminosidade. Sim, tem como marcar. Tipo, é muito legal, Eu não sei porque eu não aderi ainda. Antes eu era mais tipo, não, tem que ser livro físico. Mas hoje eu tô mais tipo assim, não, vamos ser práticos também. A gente precisa ser prático às vezes. Você falou que o seu livro foi premiado, primeiro lugar, Prêmio Literário Ladislau Neto. Sim. Você tem participado de feiras? Ainda não. Ainda não. Mas está atenta, né? Estou atenta. A todos os concursos também literários, estou sempre participando. Quer dizer, sempre vendo, né? Quando sai eu falo, vamos ver se dá pra... Porque às vezes precisa ser livro inédito, né? E esse não é livro inédito. Sim. Aí eu tô tentando concorrer agora com o segundo livro. Sim. Aqui em Alagoas a gente tem a Bienal, né? A gente tem a Bienal, são em anos, deixa eu lembrar... Acho que é cada 2 anos. Exato. Então a próxima é ainda ano que vem. Em 2025. Então, importante. Ter autores locais, inclusive. Sim. Representando. Giovana, que conversa top, assim. Conversa muito boa. Fiquei muito feliz com esse tema. Você já falou do seu Instagram. A última pergunta que eu faço a todo mundo que vem aqui é se as pessoas estão nas redes sociais. Você já disse que sim, né? Sim. Já deixou, inclusive, o seu endereço. O que é que as pessoas
em geral, vão encontrar lá na tua rede social? Você é muito ativa? Você é pouco ativa? Eu sou muito ativa. Você é muito ativa? O que elas vão encontrar lá? Eu faço muitos... Eu gosto muito dessa parte do audiovisual também. Então, eu faço muitos registros de cenas do cotidiano. E aí, normalmente, eu mesclo com poemas meus. Então, tem os textos, tem a narração e tem os vídeos. Então, tem muito conteúdo de inspiração, conteúdo, acho que motivacional, naquela direção que eu falei, daqueles dias que a gente tá, assim, meio desmotivado com tudo. Sim. Então, acho que eu sou muito honesta. Eu tento ser muito honesta e transparente no que eu tô compartilhando com as pessoas, pra não ser... aquela vida ideal que a gente cansa de ver das pessoas, que não existe vida ideal. Acho que eu tento fugir disso, assim. Porque a minha vida é zero ideal. Então, assim, tem muito isso. Ô, Giovana, será que é certo dizer que você é uma advogada com alma de psicóloga? Não, e eu não falei isso, mas é um curso que eu penso. Não é uma... Eu podia ter falado isso, né? Eu só disse assim, sou advogada. Aí fechei as portas para outras possibilidades. Mas tem outras coisas na minha cabeça também. Não, e tem também muitas intersecções, né? Sim. Entre direito e psicologia. Sim, totalmente. São áreas muito, muito irmanadas. Tem um negócio chamado psicologia jurídica. Eu peguei essa matéria na faculdade. Eu adorei, inclusive. Eu dei aula de psicologia jurídica há muito tempo. A turma do direito sempre gosta muito porque eles entendem que a psicologia é um saber que assessora maravilhosamente decisões judiciárias. E é verdade, né? Então, sim. E você vê que quem desvaloriza advogados são os piores que tem. Tipo assim... não dá pra desvalorizar. Quando você vê alguém que fala com gosto sobre isso, que valoriza, dá o devido valor, de fato, são profissionais que estão sempre se aprimorando, pensando em atuar da melhor forma que podem. E os que falam, não ligo pra essa matéria. Muita gente desdenhava, inclusive na faculdade. Olha, eu falava, não vai ser... Eu vou dizer o seguinte, esse desdenhar, ele é produto, desculpa, assim, da ignorância. E se a pessoa sabe o que a psicologia pode produzir em termos de... Bom, o tipo de prova, né, o tipo de conhecimento que a psicologia pode colocar na mão de uma autoridade judiciária para ela tomar uma decisão, muitas vezes é o diferencial. 100%. A psicologia avançou demais em termos de técnicas, de método de produção de conhecimento sobre questões psicológicas, questões comportamentais, questões de psicopatologia, né, de transtornos mentais, como elas estão relacionadas com atos delituosos, né? Então, sim. A gente tem um conhecimento, inclusive, neuropsicológico, uma fundamentação neuropsicológica muito, muito bem embasada, né? Então, não dá mais para um profissional ter uma visão dessa. Sim. Né? Não dá. Olha, muito bom. Essa conversa era pra gente fazer um episódio aqui de umas 3, 4 horas, viu? Porque eu concordo. Eu acho que, como você percebeu, esse é um universo que eu gosto muito também. Deixa eu te dizer, eu não me defino não como escritor, mas a escrita faz parte de uma maneira muito profunda na minha vida. Eu tenho uns livrinhos que publiquei e eu tenho um blog que eu escrevi esse blog de 2008 a 2016. Eu passei 8 anos da minha vida escrevendo esse blog. Depois eu parei, mas agora com essa coisa de estado de fluxo, eu estou muito mexido com isso. Inclusive eu vou ler o livro agora do Mihai Csikszentmihalyi, né? Eu estou muito mexido com essa coisa de voltar a exercitar a minha escrita. Eu acabei de escrever uma tese de doutorado, mas eu não conto, né? Porque é uma obrigação acadêmica, é um texto chato pra caramba. Não é essa literatura que eu estou falando. Eu estou muito sensibilizado a retomar o hábito de produzir literatura. Perfeito. E você tinha dito que não se considerava escritor. Não. Mas você tem um livro publicado, físico. Eu sei. Então, eu sei. Acho que a partir desse momento tem livro publicado. E acho que nem só tem. Porque às vezes você não tem um livro publicado. Não sei se é o único requisito, né? Enfim. Mas eu considero você um escritor. Não é porque as minhas publicações são mais no campo da ciência psicológica. Sim, entendi. Né? Mas, sim. Enfim. Giovana, quero te agradecer, tá? Muito obrigado por você ter reservado esse tempinho aqui com a gente. Apesar de não ser psicóloga, mas não tem problema nenhum. Aqui no SerPsicast a gente recebe pessoas de outras áreas. É mais comum a gente receber psicólogos e psicólogos. Sim. Mas a tua participação foi brilhante. Eu acho que o teu episódio
toca em muitas questões psicológicas e ele vai acrescentar muito aqui à proposta do Ser Psicast. Espero que sim. Eu que agradeço o convite. Foi ótimo. Adorei. Também ficaria aqui muito mais tempo conversando sobre. E ouvindo também. Fique disponível aí para voltar outras vezes aqui. Muito obrigada. Maravilha. Gente, que delícia de episódio. Muito bom mesmo. Eu acho que o grande recado é o seguinte, não precisamos todos e todas sucumbir a essa cultura do digital, da futilidade, né? A gente precisa de coisas mais profundas, a gente precisa de conteúdos melhores, mais profundos, a gente precisa de mais lentidão na vida para nos tornarmos pessoas mais profundas e pessoas mais relevantes. A literatura tem esse poder, né? Consumir literatura produz isso na gente. Produzir literatura muito mais, né? Produzir literatura muito mais. Então eu espero de todo coração que vocês tenham gostado desse episódio como eu gostei. E se for o seu caso, faz assim, ó, pega o link dessa conversa, bota no grupo da família, bota no grupo da faculdade, bora fazer mais pessoas terem contato com esse conteúdo. Antes de terminarmos, deixa eu lembrar para todo mundo o QR Code aqui em cima da tela, no YouTube, no Spotify. 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo, tá? Aproveita, não perde não essa oportunidade. Minha gratidão para você que chegou até aqui. Se cuidem todas e todos. Um forte abraço e até o próximo episódio.